Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje falaremos sobre a lição número 11, que fala sobre Atos e as Epístolas. Mas antes de nós até começarmos, eu quero dizer que nós vamos dar continuidade à lição 10, no qual nós não terminamos na aula passada. E paramos no item 4, onde fala oposição e crescimento da igreja. Mas antes de dar início, nós vamos orar e agradecer a Deus e pedir a bênção de Deus para esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço e te peço que tu tenha misericórdia de nós, que nos abençoe nesses momentos de estudo da tua palavra, que o Senhor possa nos certificar nossas vidas cada dia, que o seu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender tudo aquilo que tu queres que nos aprenda, Senhor, para podermos crescer cada dia mais no conhecimento da tua palavra. Abençoe todos aqueles que vão participar, que vão estar ouvindo, assistindo a Escola Bíblica Dominical, que possa ser abençoado, Pai. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei, nós vamos dar continuidade, porque nós não conseguimos terminar na aula passada, então nós vamos continuar. Como eu já falei, o item 4, da última aula da lição 10, fala sobre a oposição e crescimento da igreja. Ao mesmo tempo que a igreja crescia, também sofria intensas perseguições, especialmente pelos judeus e pelo Império Romano. O evangelho era visto como uma espécie de religião ilícita ou ilegal. Se não bastasse, a igreja ainda sofria com a presença dos inimigos internos, facções e ensinos de falso mestre. Havia duas formas de oposição à igreja: a externa e a interna. Então a gente vê que desde o início da igreja, já havia perseguições, mas aí a gente pensa assim, mas aí seriam as perseguições dos ateus, daqueles que não creram em Jesus como Messias, seria a perseguição dos fariseus, dos saduceus, daqueles incrédulos? Não, havia também perseguições na própria dentro da igreja, onde pessoas que muitas vezes se convertiam, mas na verdade depois iriam contra algumas atuações, dirigidas pelo Espírito Santo, dos apóstolos, no qual, e aí o que acontecia? Aquelas perseguições eram vindas da própria dentro da igreja. Então é isso que a gente vai falar aqui no item 4.1, que primeiro nós vamos falar das oposições internas. Lá em Atos 5:14 diz que uma das oposições, o que aconteceu, foi a mentira de Ananias e Safira. Se vocês então não leram a história de Ananias e Safira, eles eram um casal, no qual eles tinham muitas propriedades, e aí eles prometeram que venderiam a propriedade e estaria aos pés dos apóstolos aquele valor da propriedade. Só que eles mentiram, eles não deram o valor. Quer dizer, eles tentaram enganar a igreja de Cristo, o próprio apóstolo. E o que resultou? Na verdade, resultou a morte deles, porque eles fizeram o que era mal perante Deus. E aí que aqui já na revista fala também o que resultou, que foi a igreja cresce, porque quando eles viram que aconteceu aquele fato, de eles morrerem por causa da mentira, de querer enganar o Espírito Santo de Deus, enganar os apóstolos, quer dizer, o que aconteceu? Eles morreram, mas isso foi um objetivo até para a igreja crescer, porque através desse mau exemplo deles, muitos temeram a Deus, pelo acontecimento que houve na época. E tem Atos 10:1-48, Pedro oferece resistência
a pregação do Evangelho aos gentios, né? Quer dizer, o Pedro parece que não queria muito que se pregasse ao gentio, mas que pregasse, entendeu? Apenas aos judeus. E o que resultou? Pedro é convencido e os gentios creem na palavra do Evangelho, entendeu? É quase como se fosse hoje a igreja saísse para pregar muitas vezes na comunidade, e alguém retrolutasse e dissesse, não vamos pregar na comunidade, porque são pessoas talvez que não vão crer no Evangelho, porque eles estão muitos, às vezes, envolvidos, né, com criminalidade, outros não, quer dizer, não é a maioria, é a minoria, mas acho que seria difícil, né, a uma conversão, uma vez que eles passam até por muita dificuldade, de repente não iam crer no Evangelho, mas foi o que se convenceu a Pedro. E aí o que resultou? Resultou no caso de muitas conversões do gentio. Ou então para o outro lado, que quisesse evangelizar os ricos, né? A Avenida Sermão-Betiba, quisesse também na Feira Souto, a Bartolomeu Mitre, ou que seja na Atlântica, e alguém falasse, não, eles são muito ricos, eles não vão aceitar Jesus porque eles creem na riqueza, e alguém diz, no caso, para um pastor ou um missionário para não ir nesses locais. E o que resulta? Alguém convence e vão, e depois muitos se convertem, aceitam Jesus. Então isso foi o que aconteceu. Eu estou comparando o dia de hoje para nós entendermos melhor nessa questão o que estava acontecendo ali com Pedro, na sua resistência aos evangelhos, aos gentios. E temos Atos 11, 1, 18, que a igreja oferece resistência. Aí eu já falei, desculpe. Então vamos a Atos 15, 1, 15, a controvérsia em relação à doutrina. Havia muita controvérsia, né? Porque ali Paulo trazia uma doutrina, né? E após, o que não resultou, né? Após a resolução do problema, Paulo e Barnabé voltam a pregar o Evangelho e a igreja continua a crescer. Então, mesmo com essas dificuldades, parece que às vezes na dificuldade é que se a igreja cresce. E quando está tudo bem, parece que o pessoal se acomoda. Mas temos também em Atos 15, 36, 41, que aconteceu, no caso, foi a discussão entre Paulo e Barnabé, que parece que eles se entenderam ali, né, no evangelismo, né? E o que resultou? O evangelho recebe duas frentes missionárias e cresce por meio de Paulo e Barnabé. Quer dizer, eles se entenderam, mas aí cada um foi para um lado. Isso até Deus às vezes permite, que aí um foi para um lado, fazia missões num lado, e o outro foi para o outro lado, fazia missões no outro lado. E isso aí fez com que a igreja crescesse. De repente, se tivesse os dois juntos, eles pregariam o evangelho para um grupo, mas o outro grupo não teria a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E assim, se dividindo, parece que se multiplicou, e graças a Deus a igreja crescia, né? Então, temos aí no 4.2, que fala sobre oposições externas, tá? Aí já não é dentro da igreja, são oposições fora da igreja. O que aconteceu, né? Lá em Atos 4.1.4, fala Pedro e João são presos, né? Por quê? Porque havia aqueles que não aceitavam a palavra de Deus e não criam em Jesus como Messias. Então, quando era pregado, eles se revoltavam e faziam tudo para que os apóstolos não pregassem a palavra de Deus, não pregassem Jesus como Messias. E o que resultou? A igreja cresce mais, porque cada vez que acontecia, parece que a igreja se despertava em oração, e aí Deus agia e a igreja crescia. E lá em Atos 5, 17, 42, os apóstolos são presos, né? Primeiro é João e Pedro, depois os apóstolos. O que resultou? Os apóstolos são libertos e continuam pregando o evangelho.
Aí temos em Atos 6, 9, 8, 8, 4 e 40, 11, 19 a 26. As perseguições continuam e a igreja se espalha e continua a pregar. Porque quanto mais se perseguia a igreja, né, mais eles passavam a, talvez não pregasse assim no local certo, mas começaram a pregar individualmente por vários outros locais, outras cidades. E aí o que acontecia? A igreja se espalha e continua a pregar. Já em Atos 9, 1, 22, a igreja é perseguida por Saulo, né? Saulo era um comandante da guarda e ele perseguiu os cristãos. Aí o que resultou? Saulo se converte e é vocacionado ao apostolado e começa a pregar. Quer dizer, foi uma bênção muito grande do perseguidor a perseguido. Em Atos 9, 23, 31, Paulo é perseguido pelos judeus. Aí Paulo, né, que era perseguidor, né, dos apóstolos, passou a ser perseguido pelos judeus, porque os judeus não queriam aceitar o evangelho de Jesus Cristo. E aí, o que resultou? Paulo continua anunciando a mensagem de Cristo e a igreja cresce. Lá em Atos 12, 1, 24, Herodes persegue intensamente a igreja e Tiago é morto e Pedro é preso. Aí o que resultou? Pedro é liberto e Herodes foi consumido por vermes e a igreja continua crescendo. Aí em Atos 13, 1, 12, né, o que aconteceu? Elimas se opõe ao evangelho, né? E Elimas fica cego e Sérgio Paulo crê, né? Sérgio Paulo é o procônsul, né, que a Bíblia fala. E aí ele vem, Paulo crê, né? Sérgio Paulo crê, quer dizer, mais um convertido. Em Atos 13, 42 e 52, os judeus perseguem Paulo e Barnabé, é o que aconteceu. E o que resultou? O evangelho é anunciado aos gentios. Em Atos 14, 1, 7, o que aconteceu? Paulo e Barnabé são perseguidos em Icônio. E o que resultou? A mensagem é confirmada por meio de sinais e prodígios. Em Atos 14, 6, 28, Paulo é apedrejado, né? Foi o que aconteceu. Mas o que resultou? Paulo levanta e continua a pregar a mensagem de Cristo. Mesmo ele sendo apedrejado, ele continua falando da palavra de Deus. Em Atos 16, 40, Paulo e Silas são açoitados e presos, né? O que aconteceu com eles. Mas o que resultou? Paulo e Silas são libertos e o carcereiro se converte. E aí tem mais. O que resultou? O que ocorreu, né? Ou melhor, o que aconteceu? Paulo e Silas são perseguidos em Tessalônica e Bereia. E o que resultou? Muitos ouvem e creem na mensagem. Em Atos 18, 1, 17, oposição, blasfêmia e perseguição aos discípulos. O que resultou? O Senhor promete que muitos se converteriam e Galho não declara o cristianismo a uma religião ilegal. Quer dizer, Galho não declara ao cristão uma religião ilegal, mas sim uma religião legal. Em Atos 19, 1, 20, o que aconteceu? Os judeus se opõem tentando imitar as obras do Espírito Santo. Mas o que resultou? Os judeus são castigados e a igreja continua crescendo. Em Atos 19, 21, 40, Demétrio excita a multidão de idólatras contra os cristãos. E o que resultou? O discípulo não se intimida, a mensagem chega à Macedônia e à Grécia. Em Atos 21, 5, mais conspirações dos judeus. E o que resultou? O evangelho volta para a Macedônia. Em Atos 21, 27, 26, 16, Paulo é preso e enviado para Roma. E o que resultou? Paulo continua a pregar intensamente a mensagem mesmo em Roma. E o que aconteceu? Em Atos 28, 11, 31, narra que Paulo fica preso por 2 anos.
E o que resultou? Paulo prega na prisão domiciliar e a mensagem continua a ser difundida. Aí o autor agora vem Atos para hoje, falando, vamos ver o que ele diz aqui. Ele faz uma afirmação, né? Mesmo com a intensa oposição da igreja, o Senhor fez com que o Evangelho se expandisse de forma maravilhosa. Em vários momentos, Lucas se preocupa em apresentar relatórios do progresso do Evangelho. Aí está lá em Atos 2, 41, 47, 4, 5, 14, depois 6, 7, 9, 31, 11, 21, 12, 24, 13, 49, 16, 5, 19, 20, 28, 30 e 31. Deus age da mesma maneira hoje. Pense nisso. Eu acho que sim, porque Deus age. Ele permite que muitas coisas aconteçam na questão das perseguições, tanto interna como externa, porque a obra de Deus não pode parar. E muitas vezes essas perseguições trouxeram o crescimento do Evangelho. Hoje, como aqui no Brasil, de repente a gente não tem perseguições, vamos dizer, assim, por parte do governo, as pessoas se acomodam. De repente, se o governo talvez proibisse o Evangelho seria mais pregado, mais difundido, né, ao povo. Mas a gente não pode pensar nisso, não vamos esperar perseguições para evangelizar e para pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho para que quanto mais pessoas venham se converter e cresça o cristianismo, o reino de Deus, porque isso é muito importante para a igreja, para que o Brasil possa ter a maioria do povo que aceita Jesus como Senhor e Salvador, para que a gente possa dizer que a nossa nação servirá o joelho, que todo joelho possa dobrar e toda língua possa confessar que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor. E chegando à conclusão, a gente vê como aqui o Tabrian Planham Scrooge comenta: o sentido do livro não é tanto bibliográfico ou histórico, mas espiritual, e seu propósito dominante é relatar que o Senhor ressurreto fez por muitos servos em muitos lugares em benefício a muita gente pelo seu espírito. Fecha aspas. Atos é um livro singular, inspirado por Deus para edificar a Igreja de Cristo. E aí vem o autor, ele fala sobre a reflita e descida durante a semana, que vem na segunda-feira, né? Ele fala: Cristo foi para junto do Pai, mas prometeu voltar. Você crê nisso? Né? Que Jesus ascendeu aos céus, mas voltará. E tem a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo age em sua vida. Você crê que ele age em sua vida? Pois bem, o Espírito Santo age naqueles que são filhos de Deus. E que tal lugar o Espírito Santo para agir? A vida da igreja refletia a doutrina dos apóstolos. Como está a sua igreja hoje? Quer dizer, está perguntando, a vida da igreja refletia a doutrina dos apóstolos? Como está a sua igreja hoje? Ela está na doutrina dos apóstolos? Né? O testemunho de Estevão, qual o seu testemunho? Olha só, o testemunho, por Estevão testemunhar sobre Jesus, ele foi apedrejado e morto. Né? Isso é uma coisa para refletir. A prisão de Paulo e Silas e conversão do carcereiro, evangelize sempre. Quer dizer, na prisão, Paulo e Silas, eles ali também falam de Jesus para o carcereiro e ele acaba se convertendo. E a palavra é como autoridade final para os de Bereia. A Bíblia é autoridade para você, quer dizer, você tem como uma autoridade a palavra de Deus, você aceita ela como regra de fé e prática. Isso é primordial na nossa vida como cristão. As perseguições ao apóstolo Paulo: ore pelos missionários em campos adversos. Quer dizer, os missionários muito ainda são perseguidos, então nesse caso eles ainda sofrem muitas perseguições, mas devemos orar para que Deus tenha o livramento. Né? Agora vamos entrar na lição 11, que é a continuação do livro de Atos,
no qual o autor aqui já diz: já verificamos uma lição anterior, que o livro de Atos é a narrativa dos primeiros anos da igreja cristã. O período do livro A Praça compreende entre a última aparição de Cristo, lá em Atos 1:11, por volta 37 depois de Cristo, e até 61 depois de Cristo, relatando sobre a prisão domiciliar. É interessante que Jesus morreu com os 33 anos, né? E aqui 37 depois de Cristo, no caso, foi 4 anos depois. E foi até 61 depois de Cristo. Relatando, né, sobre a prisão domiciliar de Paulo em Roma, conforme Atos 28, 30 a 31, que foi em 61 depois de Cristo, que o médico Lucas escreveu o livro de Atos. Como nós já falamos, a história da igreja continua sendo contada por intermédio de cada um dos cristãos até hoje. Esta lição analisa a cronologia de algumas epístolas, encaixando o livro de Atos, e alguns foram escritos em período posterior ao relato de Atos. Né? Você sabe que aquelas epístolas são as cartas de Paulo à igreja. Para facilitar o entendimento, dividiremos esse conteúdo em períodos menores. As datas mencionadas são aproximadas. Isso está lá no item 1, a epístola em Atos. E no 1.1, anos iniciais de Atos. Esse período está descrito nos 12 primeiros capítulos de Atos, compreende cerca de 10 anos de história, que é de 36 depois de Cristo até 46 depois de Cristo. Fecha um esboço dos principais fatos. Bom, primeiro, tem a aparição e ascensão de Cristo, tem a eleição de Matias, tem o derramamento do Espírito Santo, tem o sermão de Paulo, tem a prisão de Pedro e João, a eleição dos diáconos, o martírio de Estevão, a conversão e a vocação de Paulo e a propagação do evangelho em Antioquia, e a morte de Tiago, o apóstolo, prisão de Pedro e morte de Herodes. Neste intervalo de 10 anos, foi escrita a primeira carta de todo o Novo Testamento, a Epístola de Tiago. Em Atos encontramos referência direta, ela foi escrita pelo meio-irmão de Jesus. Né? Aí temos lá no item ponto 1, que é a primeira viagem missionária de Paulo. Por volta de 46 depois de Cristo, o Senhor separou Paulo e Barnabé para uma grande obra evangelística, conforme Atos 13, 2. Posteriormente denominada a primeira viagem missionária, em Atos 13, 14. Descreve que no enredo da viagem, que durou cerca de 2 anos, vejamos um resumo dos lugares nos quais estiveram o evento da viagem. Bom, Paulo teve com Barnabé parte da Antioquia e da Síria. Isso é narrado em Atos 13, 1-3. Em Chipre, Sérgio Paulo se converte, em Atos 13, 4-12. Em Perge, João Marcos regressa, em Atos 13, 13. Em Antioquia, da Pisídia, Paulo prega na sinagoga, em Atos 13, 14, 52. E passa por Icônio, Listra e Derbe, onde evangelizam e são perseguidos, em Atos 14, 1, 18. E depois retorna a Antioquia da Síria e prega em Perge, conforme Atos 14, 19, 28. Todas essas viagens missionárias, esses atos da igreja, está tudo ali no livro de Atos. Né? O livro já diz, Atos, são atos que os apóstolos tiveram. E foi após a primeira viagem missionária em 42 depois de Cristo, segundo a teoria sul-galácia, que Paulo escreveu Gálatas, a sua primeira epístola. Segunda viagem missionária de Paulo, aí no item 1.3. O período que corresponde à segunda viagem missionária vai de 49 a 52, quer dizer, depois de Cristo, foram 3 anos. E tem Paulo e Barnabé discurso sobre João Marcos, e Paulo segue com Silas, em Atos 15, 36, 41. E Paulo e Silas seguem pelo sul da galáxia e escolhem Timóteo. E depois, em Atos 16, 1, 5, né, que ocorre esse fato, em Troade, Paulo tem uma visão, que é Atos 16, 6, 10. Depois, em Filipos, a conversão de Lídia, o encarceramento de Paulo e Silas, em Atos 16, 11, 40.
Em Tessalônica, a casa de Jasson, anfitrião de Paulo, é atacada. Em Bereia, Paulo discursa com base no Antigo Testamento, em Atos 17, 10, 15. Em Atenas, Paulo discursa no Areópago, que é 17, 16, 34. E em Corinto, Paulo permanece com Priscila e Áquila, Atos 18, 1, 17. E por fim, Paulo regressa para Antioquia, na Síria, em Tupor, Sincreia, Atos 18, 18, 21. Foi durante essas viagens, provavelmente que em Corinto, né, Atos 18, 11, que Paulo escreveu suas cartas tessalonicenses. Quer dizer, esse período de evangelismo do apóstolo Paulo, cada local que ele ia escrevendo as cartas, né? Conforme ele passava pelas igrejas na época, os locais, Éfeso, Antioquia, Perge, então ele deixava sua carta. E a terceira viagem missionária de Paulo, lá no item ponto 4, o período que corresponde à terceira viagem missionária de Paulo, que vai de 52 a 56 depois de Cristo, lá em Atos 18, 23 e 21, 17, que é um período de 4 anos. Narra essa fase da história da igreja. A viagem ao longo da Galácia e Frígia, Atos 18, 22, 23. Em Éfeso, preparação de Apolo, vários discípulos, né? Está lá em 18, Atos 18, 24, 19 e 41. A viagem pela Macedônia até a Grécia, o retorno pela Macedônia, em Atos 21, 5. Em Troade, Paulo se alonga na pregação. Eutico cai da janela, né? Que estava ouvindo a pregação, ele adormeceu, caiu. Está em Atos 20, 13 e 38. Paulo segue para Cesareia, Atos 21, 4. A final da viagem em Jerusalém, que é Atos 21, 15 e 17. Essa foi a terceira viagem missionária de Paulo, esses fatos que aconteceram. Ao longo dessa viagem, Paulo escreveu 3 das suas epístolas, provavelmente Éfeso. Escreve 1º e 2º Coríntios, né, em Coríntios, Atos 23, e escreve Romanos, né? E temos aí Atos 1.5, finais de Atos. A primeira prisão de Paulo em Roma, que é Atos 21, 27, depois 26, 32, mostra que em Jerusalém Paulo foi preso e ficou encarcerado em Cesareia. Depois foi levado em prisão para Roma. A viagem foi bastante turbulenta e os viajantes passaram por uma grande tempestade e naufragaram no mar Mediterrâneo antes de chegar a Roma. De Roma, preso entre os anos 59 e 61 depois de Cristo, Paulo escreveu outras 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, o período que ele estava ali, no caso, preso, ele aproveitava para escrever, né, para as cartas, epístola às igrejas. E aí a carta de Pedro, entre o ano 60 e 68 depois de Cristo, também de Roma, Pedro escreveu 1º e 2º Pedro. Alguns estudiosos desconsideram a presença de Pedro em Roma, embora não seja possível apontar com absoluta certeza que é provável que Pedro estivesse em Roma, quando a escreveu. Bem como em Roma, foi provavelmente martirizado. Esse raciocínio é possível pelo seguinte fato. Vamos lá. Qual o fato? Pedro era íntimo e ligado diretamente a João. Marcos, está em Atos 12, 12 e 1 Pedro 5, 13. João Marcos esteve preso com Paulo em Roma, conforme Colossenses 4, 10. E Filemão 24. João Marcos estava em Roma e a última prisão de Paulo, segundo Timóteo 4, 11. Além da ligação de Pedro e Marcos, Paulo, Pedro também menciona Babilônia em 1 Pedro 5, 13, o que pode significar a Roma da época. Paulo fora do cativeiro, tivemos em 61 depois de Cristo, período que Paulo ficou livre da prisão. Está lá em Filipenses 1, 25 e Filemão 22. Pode fazer mais algumas passou pela Ásia, Menor, Grécia, foi até os anos 61 e 65
depois de Cristo, que Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito. E essa questão que o autor da lição, ele narra, né? Está falando sobre o livro de Atos e também das epístolas, quanto que elas foram escritas para o nosso conhecimento. E a gente vê que Paulo escreveu a maioria das suas epístolas, as suas cartas, à igreja atrás das grades. Ele aproveitava que estava ali preso, de repente não poderia evangelizar naquele período que estava preso, mas ele escreveu as cartas. Olha que a orientação que o Espírito Santo dá, capacitou ele para escrever essas cartas para a igreja. Então, quando ele saía da prisão, naturalmente ele enviava ou mandava alguém entregar essas cartas à igreja, para que a igreja pudesse ali seguir a doutrina, né, de Cristo e pudesse crer, né, e não esmorecer, vamos dizer assim, não afastar do caminho, né, da palavra de Deus. E a última prisão de Paulo, né, que fala em 65 depois de Cristo, Paulo foi preso e julgado, foi de Roma, nesse período que ele escreveu a última carta, 2 Timóteo, e a tradição descreve essa prisão como a última da vida de Paulo. Também teria sido em Roma, por volta de 68 depois de Cristo, e o martírio dele. Aí a gente vem a linha cronológica, no 1.6 da lição, e a seguir apresenta uma linha cronológica, teatro relacionado às cartas escritas. Nesse período, as datas são aproximadas. Tá? Então, aqui, conforme a lição, eu não vou ler, mas quem tem a revista vai ver aí que está um quadrinho aí, os anos iniciais de Atos, né? Aí, a primeira viagem, fala a segunda viagem, a terceira viagem, e os anos finais de Atos, né? Conforme aqui na lição tem esse quadrinho, os irmãos e as irmãs depois podem dar uma lida, né? Se interessarem, para ver aí o de fato que aconteceu. Aí o que acontece? Então essas epístolas para hoje, que o autor fala aí na lição, agora ele vem fazendo uma pergunta. Compreende que momentos de cada carta foi escrita e facilita seu entendimento, pois o contexto revela informações curiosas. Você tem examinado a escritura observando os contextos? Quer dizer, a escritura a gente tem que, quando lê a palavra de Deus, a escritura sagrada, nós não temos apenas que ler o texto, mas temos que ler o contexto e procurar saber por que ocorreu aquilo, né? Porque, por exemplo, se não tivesse essa lição, se eu também não estivesse estudando, muitas vezes eu não sabia que o livro de Marcos foi escrito primeiro que Mateus, como a gente já falou em lições anteriores. E essa questão também, a gente vê que Paulo escreveu muitas epístolas na prisão. Então, quando você começa a ler as epístolas, você não sabe como foi escrita, né? Em que tempo foi escrita, na questão de como foi escrita, de que forma foi escrita. E quando você lê o contexto, a história, né? E que você lê Atos ali, vê que Paulo estava escrevendo, muitas epístolas foram escritas ali, que narra o livro de Atos, na prisão. Então você vai entendendo tudo aquilo que ocorreu na igreja primitiva. E temos no item 2 aqui as epístolas posteriores a Atos. Das 21 epístolas no Novo Testamento, 16 foram escritas no período escriturístico de Atos dos Apóstolos. Apenas 5 foram escritos no período posterior, a partir de 65 depois de Cristo. Segundo até meados de 95 depois de Cristo. São elas: Hebreus, Judas, 1º, 2º e 3º João, né? Então é interessante. E aí o autor fala aqui na questão de a epístola para hoje. Ele diz o seguinte: o último livro do Novo Testamento a ser escrito foi Apocalipse. A partir dele, Deus não inspirou mais ninguém a escrever sua palavra. Apocalipse completa toda a revelação de Deus ao homem. Precisamos nos apoiar a história da doutrina para o crescimento da fé, né? Então a gente vê aí a conclusão, né, dessa lição, que diz que já foi dito que a ordem dos livros do Novo Testamento não é uma ordem cronológica, e sim tem temática,
mas isso não significa que devemos negligenciar a cronologia dos livros. Nesta lição, vimos quanto cada carta do Novo Testamento foi escrita, formando como base o livro de Atos. Releia essa epístola analisando o período histórico que for escrito, que é o que a gente vai fazer futuramente, né? E aí fala também, durante a semana, aquilo que a gente pode refletir, né? Na segunda-feira, nasce um crente missionário, que é Paulo, e aí pergunta, você já pensou em ser missionário? Aí na terça-feira, primeira viagem missionária, grande desafio, Testáquios, né? Testáquios, o grande desafio foi o princípio maior da perseguição da igreja, né? Foi a questão da primeira viagem ali de Paulo, né? E a segunda viagem missionária, o grande desafio, Testáquios também. E na quinta-feira temos terceira viagem missionária, então os grandes desafios, Testáquios. E na sexta-feira o Senhor encoraja Paulo e você se sente encorajado por Deus para evangelizar? Está fazendo essa pergunta. E no sábado, desafios finais de apóstolo Paulo, aprenda com todos eles, os desafios de Paulo. Quer dizer, ele aproveitava o seu tempo ali na prisão para escrever e poder doutrinar a igreja. E no domingo, Paulo prega a Cristo mesmo na velhice, não importa a idade, apenas evangelize. Quer dizer, não tem idade para se evangelizar. Qualquer idade nós podemos evangelizar. E a próxima lição, que é a lição 12, né? Que nós já vamos entrar no livro de Romanos, né? Que é a epístola, né? Que é a carta de Paulo aos Romanos, que nós vamos pegar na próxima semana essa epístola de Paulo aos Romanos. Então vamos orar, agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade e pedir a bênção dele para a nossa vida. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado por todos aqueles que vão assistir a aula da Escola Bíblica Dominical. Que o seu Espírito Santo possa capacitá-la a cada um, fortalecendo na fé, na esperança, no amor. Que possa dar discernimento, sabedoria, compreensão da Tua Palavra. Que possamos encontrar tempo, Senhor, meios para poder evangelizar, para ler a Escritura, Senhor, porque é através da Tua Palavra que nós crescemos e somos edificados. Abençoe e tenha um ótimo domingo para todos, que uma semana abençoada, uma semana frutífera no nosso trabalho, no trabalho de nossas mãos, que o Senhor possa estar abençoando, orientando a cada um de nós. Isso é que nós pedimos, já te louvando e te agradecendo, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, e até a próxima lição. Amém. Amém.